Paz seja com todos. Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. E mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler vários versículos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Apenas a parte A do versículo. Aleluia. Eclesiastes 7, 8. O fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor que o seu início. Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, nós demos sua palavra. Deus, sua palavra é digna de toda aceitação. Sobre ela, Senhor, nós lançamos a nossa fé. Que possamos, Senhor, compreender, Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Aleluia. Já faz alguns dias, irmãos, que eu venho meditando nesta palavra por conta de um ciclo que eu terminei, que muitos de vocês viram até pelas redes sociais, a questão do mestrado. E eu queria de alguma forma testemunhar. E para testemunhar, eu acredito que se você entender essa palavra, você vai entender o testemunho. Todos nós temos vários ciclos em nossa vida, várias etapas. E às vezes nós começamos uma etapa bem, mas terminamos esta etapa mal. Começamos um ciclo novo bem, mas terminamos o ciclo mal. Infelizmente, na minha vida, alguns ciclos eu comecei bem e terminei mal. Então eu tive que buscar em Deus maturidade para entender que não bastava começar os ciclos bem, as etapas bem, mas pelo que nós lemos na Bíblia, o fim das coisas precisam ser melhores do que o começo delas. Então não importa se nós começamos mal, mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria para terminar bem os ciclos, as etapas das nossas vidas. E algumas das etapas, irmãos, infelizmente, eu não terminei bem. Mas a última etapa que eu tive em termos de uma vida escolar, de estudos, eu glorifico a Deus porque eu terminei a etapa bem, diante do que foi, diante de todo desafio que você pode imaginar, de quase 2 anos indo para São Paulo todos os finais de semana. E quando eu terminei esse ciclo, irmãos, eu chorei sim, porque eu olhava para trás e eu lembrava de uma adolescência, irmãos, que eu tinha 2 camisetas para ir na igreja. E as 2 camisetas eram iguais. Morava em Havaiandava. As 2 camisetas iguais. E eram as 2 camisetas que eu tinha para ir. E quando eu terminei esse ciclo do mestrado, eu comecei a ver o que Deus fez.
você vai entender nessa mensagem o que é que Deus fez. Porque o título dessa mensagem é Acreditando nos Desacreditáveis. Porque neste tempo é o tempo em que Deus vai usar os desacreditáveis. Aqueles que ninguém acredita. Nos últimos dias da igreja, Deus vai levantar pessoas que são desacreditadas. As pessoas que ninguém acredita. Que ninguém acredita que elas podem chegar em algum lugar. Então, desde quando eu encerrei o ciclo do mestrado, eu venho meditando nisso, vendo o que Deus tem feito na vida de um desacreditado. Aonde Deus pode levar um desacreditado. E ao pensar no final de um ciclo, eu comecei a pensar em Davi. 2 Samuel, capítulo 23. Davi vai dar as suas últimas palavras. E Davi está encerrando o ciclo da sua vida. E ao contrário de Salomão, que começa bem e termina mal. Salomão começou bem e terminou mal. Davi começa até mal, mas termina bem. Ele encerra o ciclo da sua vida bem. Ele encerra a etapa da sua vida bem. E no capítulo 23, não vou ler o capítulo todo, mas o primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 26, diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. As últimas palavras. E vai falar das suas últimas palavras. É o encerramento do ciclo, é o encerramento da etapa. Mas se você observar no capítulo do versículo 8, o autor começa a dizer: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. No final do ciclo, no final da vida, no final da etapa, Davi vai dar as suas últimas palavras. E o autor vai dizer os principais guerreiros de Davi, os soldados de Davi, os guerreiros de Davi, e vai dizer o nome deles e o que eles fizeram de grandioso. Não vou ler todos os versículos, mas você pode percorrer aí. Você vai ver o nome desses guerreiros e o que esses homens fizeram de grande, de tremendo, de maravilhoso. As conquistas desses homens, as vitórias desses homens, desses soldados que vão entrar nessa lista como os principais guerreiros de Davi. No final do ciclo, esses homens é importante lembrar deles. No final da etapa, é importante falar desses soldados. No final da vida, é importante trazer esses homens e falar desses homens o que eles fizeram. Mas nós precisamos olhar para o começo. E o começo está em 1 Samuel. Esses homens que você lê em 2 Samuel, que venceram, que triunfaram, homens valentes, poderosos guerreiros, que venceram isso, venceram aquilo. Homens com conquistas. Para você entender, você precisa ir em 1 Samuel 22, versículo 2. Também, 1 Samuel 22, versículo 2, também juntaram a ele, a Davi, todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles.
aqueles homens que no final da vida de Davi são citados como poderosos guerreiros, e vai falar o que cada um daqueles homens venceu, triunfou, conquistou. Eram homens com dificuldades, endividados e descontentes. Davi olhou para os desacreditados e disse: vem aqui, eu vou liderar sobre vocês. Aqueles que ninguém davam nada, os descartáveis, endividados, desencorajados, que não valia nada. Davi chama para si e diz: vem, eu vou liderar sobre vocês. E o final está lá onde nós lemos, em 2 Samuel 23. Poderosos, vencedores, guerreiros, que venceram, que triunfaram, porque alguém olhou para aqueles homens e disseram: embora vocês são desacreditáveis, eu acredito em vocês e chamo vocês. Porque é tempo dos desacreditáveis. Porque nestes últimos dias, Deus vai levantar os desacreditáveis. Os que ninguém dá nada. Nada. Endividados, desencorajados. E Davi chama esses homens para si. E eles podem ter começado mal, mas eles terminaram bem. Porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. E sabe por quê, irmãos? Davi chama os desacreditados. E sabe por quê? Davi chama os homens que foram rejeitados. Porque ele sentia a dor de ser desacreditado, porque no passado o próprio pai e os próprios irmãos desacreditaram dele. Só um desacreditado que se tornou rei de Israel pode olhar para um outro desacreditado e dizer: tem potencial nele. Porque quando Samuel foi ungir, foi lá na casa de Jessé, o pai lembrou de Davi. Traz o primeiro filho, lindo, maravilhoso, PhD. E Deus falou: não, vai em outro. Não, vem outro. Não. Eu quero aquele que você não acreditou, Jessé. Chama o desacreditado que está lá no campo. Eu vou ungir ele e ele será rei de Israel. Chama o que você, pai, desacreditou. Chama o que você não deu nenhum valor, porque você deu valor só para os filhos mais velhos, só para os mais bonitos, para os mais importantes, para os valentões. Sabe, você desacreditou daquele lá do campo, você desacreditou daquele pastor de ovelha. Chama o desacreditado, eu vou ungí-lo como rei de Israel. E só um cara que foi desacreditado e se torna rei de Israel vai chamar os desacreditados para fazer parte da linha de frente do seu exército. E vai fazer aqueles homens endividados, desanimados, desestimulados se tornarem os principais guerreiros. É tempo dos desacreditados. Deus continua usando as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus continua usando as coisas loucas para confundir as sábias. Deus continua usando as coisas fracas para confundir as fortes. Você quer ver, irmãos, a sua decadência? Começa a se achar bastante. Começa a achar que você é o bom, que você é o tal, que você é o mais importante.
que você é o melhor. E você assinou a decadência. Porque Deus jamais vai dividir a glória dele com você. Quem são os desacreditáveis? Quem são os desacreditados? Quem são? Em Neemias, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Neemias 4:2. O que aqueles frágeis, pequenos, fracos judeus estão fazendo? Todos nós sabemos que Neemias está liderando a reconstrução do muro que havia sido destruído pelos inimigos de Israel. E há uma pergunta aqui, porque começa a reconstrução e os inimigos começam a perguntar: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Frágeis, pequenos, insignificantes. A gente não dá nada para eles. O que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Será que vão conseguir? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Sabe o que eles estavam dizendo, irmãos? Eles vão reconstruir esses frágeis judeus, pequenos judeus, insignificantes. Eles vão reconstruir os muros com pedras queimadas. As pedras queimadas eram para ser jogadas fora. Não tinha mais valor. As pedras queimadas eram para ser descartadas. As pedras queimadas não tinham mais aproveito. Como assim? Esses fracos judeus vão reconstruir, vão terminar a obra, e ainda assim vão utilizar pedras queimadas, porque na destruição colocaram fogo. E Neemias olha para as pedras queimadas, que para os outros, que para os inimigos, as pedras queimadas não serviam mais, não ia dar em nada, não podiam ser utilizadas. Pedras queimadas não valem nada. E Neemias olha para as pedras queimadas e diz: vamos reconstruir os muros usando as pedras queimadas. E Deus está reconstruindo a história da igreja usando pedras queimadas. Deus está reconstruindo a história usando pedras queimadas. Homens e mulheres que ninguém dão nada. Homens e mulheres que as pessoas olham e falam: como pode? Pedras queimadas, joga fora, não vai dar nada, não vira nada, não serve mais para nada, acabou o valor. E Deus diz: eu vou reconstruir e eu vou utilizar pedras queimadas. Para mim tem valor, sim.
desprezada por homens, não por mim. Tragam as pedras queimadas. Eu vou reconstruir a história com pedras queimadas, desprezadas. E Jesus é o nosso Neemias que está reconstruindo. Com um povo frágil, e utilizando pedras queimadas. Não despreze essa pedra queimada que está aí do seu lado, porque Deus está usando ela para reconstruir a história. Pedras queimadas. Eles vão reconstruir com pedras queimadas. Não tem mais valor. Não vai dar nada. Não vai virar nada. E Deus continua surpreendendo. E um dia fizeram uma pergunta a respeito de Jesus. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 46. João 1, 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como assim? Como assim de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é insignificante, é pequeno, é desprezível, não tem como. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tanto lugar importante, tanto lugar com potencial, tanta cidade rica, com recursos, com desenvolvimento, com doutores. E você está me dizendo de Nazaré? Você sabe quantos habitantes tem Nazaré? Você sabe o que significa? Não tem nada ali. Nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pedra queimada. Homens endividados, fracassados, desanimados. Filho rejeitado pelo pai, pelos irmãos. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Mas Felipe não discute. Felipe não vai discutir, irmãos. Felipe não vai argumentar em favor de Nazaré. Felipe só vai olhar para Natanael e vai dizer: vem e vê. Se as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: pode vir alguma coisa boa do seu casamento, pode vir alguma coisa boa da sua família, pode vir alguma coisa boa da sua casa, pode vir alguma coisa boa do seu trabalho, não discuta, não questione,
Não argumente. Porque se Jesus está na sua vida, apenas diga: vem ver. Vem ver. Vem e vê o que Ele está fazendo. Vem e vê o que Ele está realizando. Vem e vê a história que Ele está transformando. Vem e vê o milagre que Ele está causando na minha vida. Vem e vê. Eu não tenho que argumentar, eu não tenho que discutir. Apenas vem e vê o que Jesus está escrevendo na minha história. Pedra queimada, filho excluído, abandonado. Vem e vê o que Ele está fazendo. Vem e vê. Porque Ele continua escrevendo a história. E Ele continua usando os desprezados, os desacreditados, os fragilizados, os esquecidos, os abandonados, os que ninguém dá nada. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja exaltado. Pode vir alguma coisa? Vem e vê. Vem ver o que Deus está fazendo. Vem ver. Você pode dizer isso nessa noite. Jesus está na sua vida. Jesus está na sua casa. Jesus está no seu casamento. Jesus está na sua família. Vem ver. Vem ver. Pedras queimadas, mas que Ele está usando para reconstruir a história. Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez hoje, irmãos, você se encontre assim, desacreditado. Desacreditado. Talvez nem você mesmo nos acredita que a sua história pode mudar. Talvez nem você mesmo. Talvez até hoje você olha para si mesmo e fale: pedra queimada, como que de mim vai sair alguma coisa? Que bom que você reconhece isso, porque são esses que Deus está usando. São justamente esses que Deus está levantando neste tempo. Pedras queimadas, desacreditadas. Deus está escrevendo a sua história, irmãos. Deus está escrevendo a sua história. Comece a acreditar no que Deus está escrevendo na sua vida. Comece a acreditar no que Deus está construindo na sua vida. Comece a acreditar no que Deus está realizando na sua casa, na sua família, na sua história.